Olá a todos, agora vamos ver aulas continuando Química Geral e Inorgânica, átomo e sua estrutura. Primeiro, vamos ver o que é o número atômico e o número de massa. O número atômico, que é representado por Z, corresponde ao número de prótons no seu núcleo. Para um átomo neutro, este também é o número de elétrons que o átomo possui. O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, representado por N. Então você tem que A é igual a Z mais N, como mostra a fórmula aí. Observe esse átomo. Se você tem o de sódio, esse átomo aqui que tem prótons, elétrons, nêutrons. Então o elemento químico sódio com 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. A notação geral de um átomo é, aí tem explica como é que se anota: A, número de massa, Z, o número atômico. Para o sódio, ele tem número de massa de 23 e número atômico 11. A igual a 23, Z igual a 11 e N igual a 12. Elemento químico é o conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número atômico, certo? O número atômico é característica de cada átomo químico, sendo usado como seu número de identificação. Os isótopos apresentam o mesmo número de prótons, que é o Z, diferente número de massa, A, diferente número de nêutrons, o mesmo elemento químico. Os três isótopos do hidrogênio que têm nomes especiais são prótio, deutério e trítio. O que é que caracteriza? O hidrogênio 1, certo? É o prótio, que é um número de massa 1, número de próton 1, número de nêutron 0, né? Não tem nenhum neutro. O hidrogênio 2,1 tem um neutro, o hidrogênio 3,1 tem 2 nêutrons. O hidrogênio deutério tem número de massa 2 e o trítio de massa 3. Isótopo radioativo conhecido: o cobalto, tratamento de câncer, né? Esse tratamento de quimioterapia usado cobalto. O carbono 14, datação de fósseis, você determina a idade dos fósseis. O iodo 131, tratamento da glândula tireoide, é um câncer que dá, aí você trata com o iodo 131. E o fósforo P32, o metabolismo dos vegetais. É por isso que modifica muito o metabolismo. Já nessas casas que vendem produtos, a agricultura tem o NPK, que é a barra de fósforo, assim por diante. Isóbaros. Qual é a diferença? Isóbaro tem diferente número de prótons, mesmo número de massa. Elementos químicos diferentes. Isóbaro tem propriedades físicas semelhantes e químicas diferentes. Os isótopos, diferente número de prótons, diferente número de massa, mesmo número de nêutrons, elementos químicos diferentes. Os isótopos têm propriedades físicas e químicas diferentes. Os isodiáforos são dois ou mais átomos que a diferença entre o número de nêutrons e prótons é a mesma. Exemplo aqui, ó, você tem o cloro, 35, 17, ó, prótons 17, nêutron 18, N-P dá 1. Aí você comparando com esse outro, ó, boro, P igual a 5, N igual a 6, N-P dá igual a 1. Então eles são isodiáforos. A distribuição eletrônica, o átomo do estado fundamental está em ordem crescente de energia. Os elétrons com o primeiro nível, subnível de menor energia. Aí tem o diagrama de Pauli, mostrando, ó, o diagrama bem direitinho, como você faz a distribuição, ó, segue a setinha, ó, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, até chegar no fim, ó. Onde tem representa o nível de energia, o S é o subnível, o número de elétrons, certo? Está em cima, é a legenda mostrando de Pauli. O subnível, número máximo de elétrons, o S no máximo 2, o P6, o D10 e o F14, como mostra a figura aí. Aí vamos para os números quânticos. Número quântico principal N. Número quântico principal, número quântico é como se fosse assim, o CPF do elétron, certo? O N, os maiores átomos conhecidos, tem 7 camadas, e assim ele vai de 1 até 7, ó. A camada K vale 1 até a camada Q, que vale 7. K, L, M, N, O, P, Q, de 1 a 7. Então, na camada que ele se encontra é o número quântico principal. Número quântico secundário azimutal, aí você vê o subnível, ó, ele vai variar de 0 até 3, ó, o subnível S é 0, o P é 1, D2 e F3, quando ele terminar no subnível. E o número quântico magnético, aí você tem os subníveis, ó.
Aí você coloca os elétrons no subnível. Se ele terminar, primeiro, o P só tem 2 elétrons, aí já mostrou, ó, o P tem 6, o D tem 10 e o F tem 14. Aí ele pode variar de -1 a +1, que a gente vai mostrar na prática aqui daqui a pouco. Número quântico spin designa o sentido de rotação do elétron. Os valores podem ser ou -meio ou +meio, o sentido de rotação do elétron. Observação: o princípio de Pauli, em orbital, no máximo 2 elétrons de spin contrário. Ó. O certo é o de cima, ó. Ou você bota um para cima e para baixo, spin contrário. O de baixo, esse exemplo de baixo é errado. A regra de Rand: você enche primeiro os elétrons, quando todos estiverem cheios, que você começa a preencher os outros. Você não pode estar, por exemplo, 1S2, um para cima e para baixo, 2S2, um para cima e para baixo. No P, ó, você bota os 3 para cima e depois vem completando. Agora vamos ver exercício a esse respeito. Os isótopos de hidrogênio, questão 1, os isótopos de hidrogênio recebem os nomes de próton, deutério e trítio, como a gente já viu. Nesses átomos, o número de nêutrons são respectivamente iguais. A gente já viu que o próton tem 0 nêutron, que é 1 menos 1, o hidrogênio, o deutério tem 1 e o trítio tem 2. Então a resposta é a 0, 1 e 2. Questão 2. Desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24 mil anos para chegar aos níveis seguros. Adaptado super interessante. Há 30 anos do acidente de Chernobyl, a principal contaminação radioativa presente na região era o Césio-137, que se decompõe formando o bário-137. Esses átomos, ao ser comparados entre si, são denominados que o item C, isóbaros. Eles apresentam 137, eles apresentam o mesmo número de massa, certo? Então eles são isóbaros. Item C. Questão 3. Na distribuição eletrônica do estrôncio 8838, o 17º par de elétrons possui os seguintes valores de números quânticos: principal, secundário, magnético e spin. Então preste atenção. Você faz, é o 17º par, 2 vezes 7, 2 vezes 17, dá 34. Aí você faz a distribuição até chegar no 34, que é o 4P6, quando mostra aí do estrôncio. Ao 17º par, ó, o M está na 4ª camada, que é 4P6, o L é 1, porque termina em P, o M é 0, que fica nesse orbital do meio, e o spin pode ser menos meios mais meio, depende da convenção. Questão 4. De acordo com o modelo atual, a discussão dos elétrons em torno do núcleo ocorre em diferentes estados energéticos, os quais são caracterizados pelo número quântico principal e secundário. Para o elétron mais energético do átomo de escânio, no estado fundamental, os números quânticos principal e secundário são respectivamente. Ele tem número atômico 21. Você faz a distribuição eletrônica, dá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Ó. Terminou em d1. Então o número quântico principal é 3. E o L, você lembra que eu dei 0, 1, 2, 3 no D igual a 2. Então a resposta correta é item B de bola. Questão 5, na SpaceX da AMAN. Considere 3 átomos cujos símbolos são M, X e Z. Átomos genéricos que estão nos seus estados fundamentais. O átomo M e Z são isótopos. Isótopo quer dizer mesmo número de próton. Isto é, pertence ao mesmo elemento químico. Os átomos X e Z são isóbaros. Os átomos M e X são isótopos. Sabendo que M tem 23 prótons e número de massa 45, o que o átomo Z tem, e que o átomo Z tem 20 nêutrons, então o número quântico do elemento mais energético de X são. Aí você monta o esquemazinho, ó, e bota M, Z e X. Aí, ó, em cima 45, 23, como ele deu lá, ó, o M. O Z 43, 23 e o X 43 e P, que é o que você quer calcular. Aí você sabe que A igual a Z mais N. Aí você faz isso, achou que P igual a 21, o número de próton de X, faz a distribuição eletrônica, termina em 3D1, ó, termina em 3D1. Então o número quântico principal, 3 porque terminou em 3D, ó. O 3 é do 3D. O L é 2 porque é D, o D vale 2, como eu expliquei. O M é menos meio porque terminou no orbital
no primeiro orbital menos meio, não, menos 2, começa em menos 2, é só D1, primeiro elétron, e o spin menos meio, como ele botou, como a gente viu isso aí, pronto, a resposta correta seria a letra C de casa. Até a próxima aula, pessoal.